Capítulo 12. A solidão de Dom Bienvenu. Quase sempre, ao redor de um bispo há um pequeno exército de sacerdotes, como jovens oficiais ao redor de seu general. A isso, esse encantador São Francisco de Sales chamava de padres fedelhos. Qualquer carreira tem aspirantes que rodeiam os que já a terminaram. Não há poder que não tenha a sua corte. Não existe fortuna que não seja lisonjeada. Os que desejam um futuro cômodo sempre se acercam de um presente esplêndido. Toda metrópole tem seu estado-maior. Todo bispo um pouco influente tem a seu lado sua patrulha de jovens querubins, seminaristas que vigiam e mantêm a boa ordem do palácio episcopal, atentos aos sorrisos de sua excelência. Agradar a um bispo é meio caminho andado para o subdiaconato. É preciso galgar novas posições, o apóstolo não deve deixar passar a oportunidade de tornar-se cônego. Assim como alhures existem respeitáveis toucas, na igreja há mitras veneráveis. São os bispos bem vistos na corte, ricos, dotados de rendas, hábeis, aceitos pela sociedade, sabendo, sem dúvida, rezar, mas sabendo também solicitar, pacientes nas salas de espera em favor de uma diocese, traços de união entre a sacristia e a diplomacia, mais vigários que sacerdotes, mais prelados que bispos. Felizes dos que se aproximam deles. Gozando de grande estima, fazem chover a seu redor, sobre os que são diligentes ou favorecidos, sobre toda essa juventude que sabe ser agradável, paróquias rendosas, vultosas prebendas, arquidiaconias, capelanias ou cargos diocesanos, à espera da dignidade episcopal. Se progridem, fazem progredir todos os satélites, é um verdadeiro sistema solar em marcha. Os reflexos de sua púrpura recaem sobre o seu séquito. Sua prosperidade se subdivide, para os que estão atrás dos bastidores, em pequenas e boas promoções. Quanto maior a diocese do amo, maiores as paróquias de seus válidos. E depois, lá está Roma. Um bispo que sabe tornar-se arcebispo, um arcebispo que chega a cardeal, leva-o como conclavista, depois você está feito, ganhará o seu palio, tornar-se-á auditor, camareiro, monsenhor, e de excelência para eminência é um passo, e de eminência para santidade só existe a fumaça de um escrutínio. Todo solidéu pode sonhar com a tiara. Em nossos dias, o único homem que pode sistematicamente tornar-se rei é o padre. E que rei! O rei dos reis. Que sementeira de ambições é um seminário! Quantos desses corados acólitos, quantos desses jovens párocos têm sobre a cabeça o jarro de leite de perrete? Como a ambição é facilmente tida como vocação, quem sabe, até de boa fé, ou, feliz dela, enganando-se a si própria. Dei Bienvenu, humilde, pobre, reservado, não era contado entre as mitras de vulto. Isso facilmente se podia comprovar pela ausência completa de jovens sacerdotes ao seu redor. Já vimos que em Paris não teve êxito algum. Nenhum futuro glorioso sorria a esse velho solitário. Nenhuma ambição se atrevia a brotar à sua sombra. Seus cônegos ou vigários gerais eram bons velhinhos, um pouco do povo como ele, confinados nessa diocese sem pretensões ao cardinalato, parecendo ao bispo que eles já estavam acabados e que ele chegará ao fim de sua carreira. Sentia-se tão claramente a impossibilidade de crescer ao seu lado que, apenas saídos do seminário, os jovens sacerdotes ordenados por ele faziam-se recomendar aos arcebispos de Ais ou de Aus, e iam-se o mais depressa possível. Enfim, repetimos, todos gostam de uma ajudazinha. Um santo que vive no caminho da abnegação é um vizinho perigoso. Poderia dar-se que ele lhe comunicasse, por contágio, um espírito de pobreza incurável, uma ansiolose nas articulações indispensáveis a quem quer subir, enfim, mais espírito de renúncia do que se deseja, e é sabido como se foge à sarna de tal virtude. Daí provinha a solidão de Dei Bienvenu. Vivemos numa sociedade sombria. Ter êxito, eis o ensinamento destilado gota a gota pela corrupção que avança. Diga-se de passagem, não há nada mais odioso que o sucesso. Sua quase semelhança com o merecimento engana muitos homens. Para a multidão, êxito é o mesmo que superioridade. O sucesso,
sósia do talento, infelizmente tem um ingênuo que nele crê facilmente e a história. Somente Juvenal e Tácito se puseram a salvo dessa credulidade. 33 Hoje em dia, uma filosofia quase oficial entrou em intimidade com a história, vestindo-lhe a libré e fazendo-lhe o serviço de porteiro. Ser bem-sucedido, eis a teoria. Progresso supõe capacidade. Ganhar na loteria, eis o máximo da habilidade. Quem triunfa é bem-quisto. Tudo está em nascer com boa estrela. Tenham sorte, que o resto virá depois. Sejam felizes, que o mundo tê-los-á como grandes. Fora 5 ou 6 exceções notáveis que constituem o brilho de todo um século, a admiração contemporânea é simples miopia. O que é simplesmente dourado passa por ouro puro. Ser o primeiro a chegar não constitui honra, a não ser que se chegue a ser alguma coisa. É o vulgar e velho Narciso adorando a própria imagem, aplaudindo a vulgaridade. Essas qualidades excepcionais que formaram Moisés, Ésquilo, Dante, Michelangelo ou Napoleão, a plebe confere de repente, por aclamação, a quem quer que consiga alguma coisa, seja lá o que for. Que um notário se torne deputado, que um pseudo-corneille escreva Tirídates, que um eunuco venha a possuir um harém, que um prud'homme ganhe acidentalmente a maior batalha de uma época, que um boticário invente solas de papelão para o exército de Sambriémeus e ganhe, com esse papel vendido como couro, 400.000 francos de renda, que um bufarinheiro, casando-se com a usura, a faça dar à luz 7 a 8 milhões dos quais ele é o pai e ela a mãe, que um pregador se torne bispo porque fala fanhoso, que o mordomo de algum palácio saia dele tão rico que o façam ministro das finanças, não importa, os homens chamam a isso gênio, do mesmo modo que chamam de beleza a figura do Mousqueton e de majestade a estátua de Cláudio. Eles confundem com as constelações do espaço as estrelas que os pés dos patos deixam impressas no lodaçal. Capítulo 13. A fé de Dom Bienvenu. Do ponto de vista da ortodoxia, nada temos a sondar no bispo de Digne. Diante de tão grande alma, nosso único sentimento é de respeito. A consciência de um justo deve ser acreditada sob palavra. Além disso, como se dá em algumas naturezas, admitimos como possível o desenvolvimento de toda a beleza da virtude humana numa crença diferente da nossa. Qual a sua opinião sobre esse dogma ou aquele mistério? Esses segredos de foro íntimo são conhecidos somente pelos túmulos onde as almas entram nuas. Do que estamos certos é que jamais dificuldades a respeito da fé foram resolvidas por ele em hipocrisia. Nenhuma corrupção é possível ao diamante. Ele acreditava tanto quanto é possível acreditar e credo in patrem, exclamava frequentemente. Aliás, tirando de suas boas ações quanto de alegria bastava a sua consciência, que parecia dizer-lhe baixinho, você está com Deus. Mas o que não podemos deixar de dizer é que, fora, ou por assim dizer, além de sua fé, o bispo tinha um excesso de amor. Precisamente por isso, que Hamilton Amavid foi julgado vulnerável pelos homens de posição, pelas pessoas de responsabilidade, pela gente sensata, expressões especialmente caras a este triste mundo, onde o egoísmo recebe a palavra de ordem do pedantismo. Em que consistia esse excesso de amor? Na sua benevolência serena, penetrante, como já tivemos ocasião de dizer, estendendo-se às vezes até aos próprios objetos. Vivia sem arrogância. Era indulgente com as criaturas de Deus. Todo homem, mesmo melhor, tem em si uma crueldade refletida que reserva para os animais. Essa malvadeza, própria de muitos padres, não existia no bispo de Digne. Ele não chegava ao excesso do brahmanismo, mas parecia ter meditado sobre este versículo do Eclesiástico: por acaso alguém sabe para onde vai a alma dos animais? As aparências repugnantes, as deformidades do instinto não o perturbavam nem o irritavam. Pelo contrário, comovia-se, enternecia-se, ele parecia procurar além da vida aparente uma causa, uma explicação, uma desculpa. Por momentos, dava a impressão de pedir a Deus que diminuísse os rigores da pena. Examinava sem ira, com a paciência do linguista que decifra um palimpsesto, o caos que ainda existe na natureza. Esses devaneios faziam-no, por vezes, dizer coisas estranhas.
Certa manhã estava em seu jardim e pensava estar só, mas sua irmã caminhava um pouco atrás, sem ser percebida. De repente, parou e olhou para o chão e era uma aranha enorme, preta, peluda, horrível. Sua irmã ouviu-o dizer: "Pobre animal! Não tem culpa de ser tão feio. Por que não contar essas infantilidades quase divinas da bondade?" Convenhamos que são puerilidades, mas puerilidades sublimes, próprias de um São Francisco de Assis ou de um Marco Aurélio. Numa ocasião, chegou a torcer um pé por não querer pisar numa formiga. Assim vivia esse homem injusto. Às vezes adormecia no jardim, não havia então nada mais venerável. De Bienvenu, se dermos crédito ao que contavam de sua juventude e virilidade, era um homem cheio de paixões, talvez até violento. Sua perfeita mansidão não era instintiva, mas resultava de grande convicção, destilada em seu íntimo ao longo da vida, penetrando-lhe a alma lentamente, pensamento por pensamento, porque o caráter, como um rochedo, pode ter fendas pelas quais se infiltra a água. Essas fendas são eternas, mas nem por isso a rocha deixa de ser indestrutível. Em 1815, acho que já o dissemos, ele completará 75 anos, mas não parecia ter mais de 60. Era um tanto gordo e, para emagrecer, gostava de fazer longas caminhadas a pé, andava firme e quase altivo, detalhe de que não queremos tirar nenhuma conclusão. Gregório XVI, aos 80 anos, era risonho e forte, mas nem por isso deixou de ser mau bispo. De Bienvenu tinha o que o povo chama de simpatia, sendo tão amável que as pessoas esqueciam a beleza do seu rosto. Quando conversava com aquela sua alegria infantil, o que constituía uma das qualidades atraentes de que já falamos, a gente sentia-se à vontade a seu lado, parecia que sua pessoa irradiava alegria. Sua tez rosada e fresca, seus dentes ainda fortes, cuja brancura mostrava ao sorrir, davam-lhe esse ar de bondade que faz dizer de um homem, é um bom rapaz, e de um velho, é um bom homem. Como devem se lembrar, foi essa impressão que ele causou a Napoleão. No primeiro momento, para quem o via pela primeira vez, não era outro o efeito que causava. Mas quem ficasse ao seu lado por algumas horas e o visse pensativo, por pouco que fosse, o bom homem imperceptivelmente se transfigurava e adquiria um não sei que de imponente, sua fronte larga, séria, venerável pela brancura de suas cães, tornava-se augusta pela meditação. A majestade desprendia-se dessa bondade, sem que esta última deixasse de brilhar. Sentia-se um pouco da emoção que teríamos se víssemos um anjo sorridente abrir lentamente as asas sem deixar de sorrir. Um respeito inexprimível tomava conta da gente e aos poucos chegava ao coração, a gente se sentia diante de uma alma forte, provada, indulgente, de pensamentos tão grandes que só podia ser amável. Como vimos, a oração, a celebração dos ofícios religiosos, a esmola, a consolação dos que sofrem, o cultivo de um pedaço de terra, a fraternidade, a frugalidade, a hospitalidade, a renúncia, a confiança, o estudo e o trabalho preenchiam totalmente cada dia de sua vida. Preenchiam é a palavra exata, pois seus dias estavam completamente tomados pelos bons pensamentos, pelas boas palavras e boas ações. Não estavam completos, contudo, se o tempo frio ou chuvoso o impedisse de, à noite, quando as duas senhoras se retiravam para seus quartos, passar uma hora ou duas em seu jardim antes de se recolher. Esse era para ele quase um rito observado religiosamente, preparar-se para o sono pela meditação na presença do grande espetáculo de um céu cheio de estrelas. Às vezes, já tarde da noite, se as duas senhoras não dormiam, ouviam-no passear lentamente pelo jardim. Permanecia sozinho, recolhido, calmo, em espírito de adoração, comparando a serenidade de seu coração com a serenidade do éter, comovido no meio das trevas pelo esplendor visível das constelações e pelos esplendores invisíveis de Deus, abrindo a própria alma aos pensamentos que lhe vinham do desconhecido. Nesses momentos, oferecendo sua alma, à hora em que as flores noturnas oferecem seu perfume, iluminado como uma lâmpada no meio da noite estrelada, abrindo-se em êxtase entre o esplendor universal da criação, nem ele, talvez, poderia descrever o que se passava no seu espírito, sentia qualquer coisa que se desprendia de seu íntimo, qualquer coisa que descia até ele.
Misteriosa permuta entre os abismos da alma e os abismos do universo. Meditava na grandeza e na presença de Deus, na eternidade futura, mistério incompreensível, na eternidade passada, mistério mais incompreensível ainda. Meditava no infinito que se perdia a seus olhos em todas as direções, sem procurar compreender o que está acima da nossa inteligência, limitava-se a olhar. Não estudava a natureza de Deus, sentia-se ofuscado por ela. Considerava esses magníficos encontros de átomos dando formas à matéria, revelando-lhe as forças, dando-lhe individualidade na unidade, proporção na extensão, multiplicidade no infinito, e, pela luz, produzindo a beleza. Esses encontros se fazem e se desfazem incessantemente, em daí a vida e a morte. Sentava-se num banco de madeira encostado a uma velha parreira, olhava os astros através das silhuetas imprecisas e raquíticas de suas árvores frutíferas. Bastava-lhe esse pedaço de terra que lhe era tão caro, apesar de estar tão mal plantado e quase todo tomado pelos pequenos cômodos que nele foram construídos. Que faltava a esse velho que repartia as poucas horas de descanso entre a jardinagem, de dia, e a contemplação, de noite? Esse cantinho de terra, tendo como teto o firmamento, por acaso não era suficiente para que pudesse adorar a Deus em suas mais sublimes criações? Um pequeno jardim para passear e a imensidão para sonhar. A seus pés, o que se pode cultivar e colher, sobre sua cabeça, o que se pode meditar e estudar, algumas flores na terra e todas as estrelas no céu. Capítulo 14. Como pensava Dom Bienvenu. Ainda uma última palavra. Como esses detalhes poderiam, particularmente na época atual, e para nos servirmos de uma expressão em moda, dar ao bispo de digno um caráter panteísta, e fazer crer, como elogio ou censura, que ele possuía filosofia própria, de acordo com nosso século, dessas que germinam por vezes em espíritos solitários, fortalecendo-se, engrandecendo-se a ponto de tomar o lugar das religiões. Fazemos questão de insistir aqui que nenhum dos que conheceram de Bienvenu se julgou autorizado a pensar semelhante coisa. O que o iluminava era o coração. Dessa luz é que era feita a sua sabedoria. Nada de teorias e muita ação. As especulações abstrusas dão vertigens, nada indica que ele se aventurasse em questões apocalípticas. O apóstolo pode ser temerário, mas o bispo deve ser prudente. Provavelmente, ele tinha escrúpulo de penetrar problemas de algum modo reservados à perspicácia das grandes inteligências. Nos umbrais do enigma somos detidos por um sagrado temor, suas portas se escancaram à nossa frente, mas qualquer coisa nos segreda, a nós que estamos de passagem, que não entremos. Desgraçado de quem o fizer. Os gênios, nas profundezas desconhecidas da abstração e da pura especulação, situados, vamos dizer, acima dos dogmas, propõem suas questões a Deus. Sua oração é uma discussão audaciosa. Sua adoração, uma pergunta. Essa é a religião direta, cheia de ansiedade e de responsabilidade para quem tentar vencer-lhe as escabrosidades. A meditação humana não tem limites. Seus perigos e riscos fazem-na analisar e esquadrinhar seu próprio deslumbramento. Poder-se-ia quase dizer que, por admirável reação, ela fascina a própria natureza, e o misterioso mundo que nos cerca retribui a contemplação de que é objeto fazendo dos próprios contempladores objeto da sua contemplação. Seja o que for, nesta terra há homens, e serão mesmo homens, que percebem distintamente, no horizonte dos sonhos, as profundezas do absoluto e têm a visão terrível da montanha de altura infinita. De Bienvenu não era desses homens, não era nenhum gênio. Receava essas sublimidades das quais alguns espíritos excepcionais, como Swedenborg e Pascal, caíram na demência. Sem dúvida alguma, esses sonhos formidáveis têm sua utilidade moral, por seus perigosos caminhos chega-se à perfeição ideal. Ele tomava o caminho mais curto, o Evangelho. Nunca pretendeu dar à sua casula as dobras do manto de Elias, nem projetava luz alguma sobre a oscilação tenebrosa dos acontecimentos, tampouco procurava condensar em fogo a claridade das coisas, ele nada tinha de mago ou de profeta. Essa alma humilde amava, e eis tudo. É bem provável que elevasse sua oração até a aspiração sobre-humana,
mas é impossível oração mais sublime que um grande amor. Se rezar além dos textos for heresia, Santa Teresa e São Jerônimo seriam grandes hereges. Ele se inclinava sobre todos os gemidos e expiações. O universo parecia-lhe uma enorme enfermidade, por toda parte sentia-lhe a febre, auscultava-lhe sofrimentos, e sem procurar resolver o enigma, diligenciava em pensar-lhe as feridas. O terrível espetáculo das coisas criadas aumentava-lhe a ternura, ocupava-se somente em encontrar para si mesmo e inspirar para os demais a melhor maneira de agradar e confortar. Tudo o que existe era, para esse bom e raro sacerdote, motivo permanente de tristeza que buscava consolar. Há homens que trabalham na extração do ouro, ele trabalhava na extração da piedade. A miséria universal era sua mina. O sofrimento geral não passava de ocasião para aplicar por toda parte a sua bondade. Amai-vos uns aos outros, nesta sua divisa, sem desejar mais nada, ele resumia nisso toda a sua doutrina. Um dia, o senador de que falamos, julgando-se grande filósofo, disse ao bispo: olhe só o espetáculo que o mundo nos oferece, guerra de tudo contra todos, o mais forte é o mais inteligente. Esse amai-vos uns aos outros é uma bobagem. Está bem, respondeu de Bienvenu sem discutir, se é uma bobagem, a alma deve encerrar-se nela como a pérola na ostra. Ele se fechava, portanto, na bondade, vivia de bondade, sentindo-se perfeitamente satisfeito, deixando de lado as questões prodigiosas que atraem e espantam, as perspectivas insondáveis da abstração, os abismos da metafísica, todos esses precipícios que levam o apóstolo a Deus e o ateu ao nada, o destino, o bem e o mal, a guerra mútua dos seres, a consciência do homem, o sonambulismo pensativo do animal, a transformação pela morte, a recapitulação de existências encerradas nos túmulos, o enxerto incompreensível de amores sucessivos no ego interminável, a essência, a substância, o nada e o ente, a alma, a natureza, a liberdade, a necessidade, problemas íngremes, espessuras sinistras sobre as quais se inclinam os gigantescos arcanjos do espírito humano, abismos incomensuráveis contemplados com olhares fulgurantes por Lucrécio, Manu, São Paulo e Dante, que parecem, ao contemplar fixamente o infinito, fazer surgir aí novas estrelas. De Bienvenu era simplesmente um homem que constatava a existência de questões misteriosas, sem agitá-las, sem perturbar com elas o próprio espírito, possuindo em sua alma o grave respeito da sombra,